Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Daniel falando, disciplina de Geografia. Vamos nós para mais uma videoaula. Desta feita para falarmos sobre o México e os seus aspectos populacionais. Até as aulas anteriores falávamos de forma bem intensa sobre os Estados Unidos, todos os aspectos geográficos que envolviam e que envolvem aquele país. A partir de agora falaremos sobre o México, sobre a América Central também, sobre a América do Sul, e as características geográficas do restante do continente americano. Hoje, particularmente, falaremos sobre os aspectos populacionais deste país, que é muito importante do ponto de vista cultural, econômico, populacional aqui no continente americano. Algumas considerações iniciais sobre o México. O México é um país que, do ponto de vista econômico e territorial, está vinculado à América do Norte. Entretanto, culturalmente, encontra-se ligado à América Latina, região à qual pertencem os países centro-americanos, características que se devem principalmente ao passado colonial desses territórios. Se formos levar em consideração o aspecto territorial, naturalmente o México está na América do Norte, ali junto com os Estados Unidos e Canadá. Mas os aspectos culturais, os aspectos do passado histórico, vincula o México com toda essa região centro-americana, com toda a região ali que constitui a América Central e a América do Sul. Por exemplo, o passado histórico, o passado de colonização, que foi um processo de bastante exploração econômica, muito duro, diga-se de passagem, que apresenta consequências até os dias atuais. O Brasil também passou por isso e temos essas consequências ligadas até os dias atuais do processo de colonização, por exemplo, feito aqui pelos portugueses e feito lá no México pelos espanhóis. Então existe esta ligação cultural e o passado histórico também acaba relacionando o México com a chamada América Latina, do qual o México também pertence, em termos culturais e históricos, por conta de todo esse processo de colonização que essa grande parte do continente americano passou. Além da semelhança quanto ao histórico de colonização, México e a América Central também compartilham outros aspectos culturais. Exemplo disso são os vestígios da civilização maia em países como Honduras, Guatemala e El Salvador e na região central do México, que acabam por atrair visitantes de vários países. Sabemos que as civilizações pré-colombianas, mais especificamente os maias nessa região centro-americana, mas também os incas aqui na Cordilheira dos Andes e os astecas também lá no território mexicano, foram civilizações importantíssimas que aqui existiram, desenvolvidas por extremo, até mais do que algumas cidades europeias, alguns estudiosos costumam dizer isso, mas que infelizmente foram destruídas, foram dizimadas a população que havia nessas civilizações pré-colombianas e a estrutura toda de algumas cidades, como por exemplo as cidades do Império Maia, dos astecas, dos incas, foi literalmente destruída pelos espanhóis, e que infelizmente hoje restam em algumas ruínas para visitação. O professor de História certamente já aprofundou essa questão com vocês, Mas a presença de vestígios da civilização maia entre a região central do México e com esses estados, com esses países da América Central, faz com que possamos relacionar de forma bastante direta o México com todo esse passado também histórico e cultural da região central do continente americano. Algumas fotos justamente para ilustrar todo esse processo, toda essa relação do passado histórico e cultural do México com o restante do continente americano, mais precisamente com a América Central e também com a América do Sul. Temos aqui o sítio arqueológico com vestígios da civilização maia no Parque Nacional de Tikal, em El Petén, na Guatemala. Tá certo? Então essa civilização, a civilização maia, percebam, isso são vestígios. Vamos pensar nessa civilização antes do processo de destruição, pirâmides, dutos, toda uma organização também social e econômica. Isso também se aplica aos astecas, isso também se aplica aos incas, que infelizmente foram povos avançadíssimos para o período em que viveram, mas que infelizmente tiveram tudo destruído pela determinação arrogante do colonizador, no caso ali espanhol, que chegou e destruiu tudo. Aqui temos o aspecto da praça e catedral de Havana, a capital cubana, na América Central, e a vista da Praça da Constituição na Cidade do México, também a capital mexicana, a Cidade do México, é uma importantíssima cidade daqui do continente americano. Então as imagens, justamente esse passado histórico, a arquitetura, remonta tudo a essa interligação muito presente entre o México
e a região central do continente americano e também aos países da América do Sul. O território e sua ocupação. Segundo o Instituto Nacional de Estatísticas e Geografia do México, que corresponde ao IBGE aqui para nós, no caso do México é o Instituto Nacional de Estatísticas e Geografia de lá, em 2016 a população mexicana era estimada em 122.273.473 habitantes, ou seja, em 2016 era pouco mais de 122 milhões de habitantes. É um país consideravelmente populoso aqui do nosso continente, distribuído de maneira bastante irregular, tal qual é aqui no Brasil também, né? Por um território de 1.964.375 km², essa é a extensão territorial do México. Cerca de 75% dos mexicanos vivem no Planalto do México, que apresenta solos férteis de origem vulcânica e climas favoráveis à ocupação humana. Então, mais uma vez, os aspectos climáticos e ambientais, né, ali de relevo, de clima, de fertilidade do solo, sendo importantes para a fixação humana. Então, boa parte da população mexicana se concentra aí no Planalto mexicano em função de todas essas características que são favoráveis à ocupação humana. O Planalto do México é cercado por formações de maior altitude, que são prolongamentos das montanhas rochosas e recebe as denominações Serra Ocidental a oeste e Serra Oriental a leste. Nos trechos mais elevados, o clima frio inibe a ocupação humana, enquanto os desertos no noroeste do país têm baixa densidade demográfica. Então percebam que as baixas temperaturas nos trechos mais elevados do Planalto mexicano inibem a presença da ocupação humana, assim como também a presença de desertos mais a noroeste do país também faz com que essa baixa densidade demográfica seja fruto das elevadas temperaturas, enfim, da escassez de chuva, típico de um clima desértico, né? Então, esses aspectos físicos ali são os responsáveis pela distribuição irregular da população mexicana pelo seu território. Falar da cidade do México, a capital mexicana, e que é um importante aglomerado urbano do continente americano, uma das maiores metrópoles da América, né, e que concentra não somente muitas pessoas, mas é também uma cidade, né, pluricultural, multiétnica, que também tem a presença não somente ali da população mexicana, dos nativos propriamente ditos, mas por ser uma grande metrópole, recebe a visitação de muitas pessoas, ou de investidores, enfim, fazendo aquela situação de uma cidade cosmopolita, como é São Paulo, como é, enfim, outras cidades existentes, outros aglomerados urbanos existentes no mundo afora. Então a cidade do México, capital do país, e sua área metropolitana abrigavam quase 1/5 da população nacional em 2016, é muita gente, né? Cerca de 21,1 milhões de habitantes, isso em 2016, viviam na região metropolitana da capital mexicana, que é a cidade do México. Essa concentração populacional faz dela a segunda maior metrópole americana, atrás apenas da grande São Paulo, né? Então a metrópole paulista é a maior concentração urbana do continente americano. Às vezes a gente fica imaginando Nova York, né, por exemplo, mas em valores populacionais, em termos de concentração de pessoas, do tamanho da expansão da metrópole, na verdade Nova York fica atrás de São Paulo e fica atrás da cidade do México, o que faz de Nova York não somente a cidade mais importante da América, como uma das mais importantes do mundo, é a concentração, evidentemente, de muito desenvolvimento econômico, a presença, né, de várias grandes multinacionais sediadas por lá, enfim, as decisões econômicas por lá tomadas. Mas em termos de populacionais, em termos de aglomerado urbano, a cidade do México é a segunda maior aglomerado urbano do continente americano, atrás apenas da região metropolitana de São Paulo, aqui no Brasil. Com problemas típicos das grandes aglomerações urbanas em países pobres, na cidade do México observa-se a existência de pobreza extrema, falta de infraestrutura, índices elevados de poluição atmosférica e tráfego caótico, entre outros tantos problemas que são conhecidíssimos de nós brasileiros também, né? Ao mesmo tempo, existem regiões com boa qualidade de vida e infraestrutura adequada. Isso me fez lembrar de uma reportagem bastante interessante, que inclusive a utilizo quando é oportuno em algumas temáticas, que foi exibida pelo Fantástico da Rede Globo há alguns anos atrás, que o título da reportagem é O Preço da Água.
E aí o repórter, ele fez um levantamento, viajou por 3 grandes cidades, mundo afora, que naquela situação, pelas tantas de 2018, passavam pelo mesmo problema, que era a crise hídrica, tá certo? Acho que foi 2018. E uma das cidades visitadas pelo repórter foi a cidade do México, que mostrava justamente a desigualdade, entre outras tantas situações, no processo de abastecimento de água e de tratamento de esgoto. Então, aquelas comunidades mais afastadas, algumas costumeiramente em áreas bem elevadas, tinham dificuldade porque a água não chegava, e aquelas pessoas tinham que pagar caro por um caminhão que lhes abastecia, ou então elas teriam que se submeter a todo um processo bem, digamos assim, difícil para a busca dessa água. Eu recomendo essa reportagem, caso alguém tenha ficado curioso. O título é O Preço da Água, bem interessante, e que mostra justamente esse processo que é um problema na cidade do México. Assim como também a existência dos bolsões da miséria, da extrema pobreza, do processo de periferização, tá bom? Que é típico das grandes cidades dos países pobres. Vemos isso na cidade do México, vemos isso em São Paulo, Rio de Janeiro, vemos isso em Lima, no Peru, vemos isso em várias cidades grandes aqui do continente americano, que são de países pobres, que são, enfim, costumeiramente, que insistem em manter essa falta de infraestrutura para parte da população. Claro, é evidente que nós vamos ter uma parte da cidade onde se tem uma boa qualidade de vida, uma interessante infraestrutura, o que só faz aumentar mais o processo de segregação socioespacial típico das cidades dos países mais pobres. Aqui nós temos uma parte, uma vista ali da cidade do México, que é a capital mexicana, vista de Paso de la Reforma, na região central do México, que na verdade é o nome dado a também esse monumento que foi erguido ali, o Anjo da Independência, erguido em 1910, quando se comemorou o centenário da Guerra da Independência do país. Então, este monumento foi erguido em 1910, em comemoração ao centenário da independência do México, para com os espanhóis. E aqui é um aspecto de um trecho ali da cidade do México, que é a capital mexicana, que é uma cidade bastante extensa e muito importante, repito, o que anteriormente nós havíamos dito. A população mexicana, quais são as principais características das pessoas que vivem naquele país? A população mexicana é formada predominantemente pela presença de muita miscigenação, assim como a população brasileira é muito misturada, muito miscigenada. Então vemos isso também lá no México, entre os ameríndios, os descendentes dos colonizadores espanhóis e também aquelas pessoas que chegam para viver no México. Mas a miscigenação mais comum, mais presente, é entre os ameríndios, que são os descendentes indígenas daquele povo, e também os colonizadores espanhóis, que desde o princípio formulou esse processo de miscigenação, dando caras a esta população tão diversa, mas também com uma característica muito marcante, com relação ao seu passado, especialmente os ameríndios, que têm traços assim, muito marcantes com relação à presença dos povos nativos que posteriormente foram ali passando por um processo de miscigenação com a chegada dos espanhóis. Embora em 2016 o México tenha apresentado um IDH considerado elevado, ocupando a 77ª posição do ranking mundial, à frente do Brasil, inclusive, que naquela circunstância era 79º, os indicadores sociais do país revelam muitos contrastes. A população do país convive com altas taxas de analfabetismo e de mortalidade infantil e mostra lentos avanços sociais. Em 2016, cerca de 43,6% da população se encontrava abaixo da linha da pobreza, um número muito elevado. Da população mexicana, quase metade, por assim dizer, vivia abaixo da linha da pobreza. É algo também típico dos países pobres, dos países em desenvolvimento. É importante salientar que o México, assim como o Brasil, assim como a África do Sul, assim como a Argentina, são tidos como países emergentes, que têm um relativo destaque no seu processo de desenvolvimento econômico e social. Só que assim, é um processo lento e que infelizmente ainda insiste em manter muitas distorções, muitas desigualdades que são típicas desses países. Os números aqui revelam, por exemplo, o fato do México ter elevados índices de analfabetismo, elevados índices de mortalidade infantil, e um país que se diz em desenvolvimento, que de repente queira atingir o desenvolvimento, não pode manter essas taxas, esses indicadores sociais negativos tão elevados assim.
tá certo? Mas é importante salientar que o IDH do México é ligeiramente melhor do que o IDH do Brasil, o que deixa claro que nós também estamos numa situação bem complicada, e nós bem sabemos disso, porque somos um país também que há muita concentração de riqueza e temos muitos problemas com alguns indicadores sociais, algo também bastante semelhante no nosso vizinho, co-irmão, por assim dizer, latino-americano, o México. Contudo, em determinadas regiões do país, com a porção mais ao sul, a parcela pobre da população é ainda maior. Nos estados de Chiapas e Oaxaca, né, são dois estados mexicanos, por exemplo, 77,4% e 70,4% respectivamente da população é considerada pobre ou extremamente pobre. Isso em Chiapas e Oaxaca, né? São dois estados mexicanos com a concentração de muita pobreza, né? Mais especialmente Chiapas, que tem 77,4% da sua população considerada extremamente pobre ou pobre, né? É bastante preocupante isso. Entretanto, e aí vamos para o outro lado da história, para outra versão, né? Entretanto, no estado da Baixa Califórnia, esse índice é de 22,1%, né? E em Nuevo León temos 14,6% apenas de pobres ou extremamente pobres. Isso revela uma profunda desigualdade quanto às condições de vida entre diferentes regiões do México. Então percebam que, regionalmente falando, o México apresenta essas diferenças sociais, né? Temos estados pobríssimos, como Chiapas, e vamos ter estados relativamente mais ricos e desenvolvidos, como é o caso, por exemplo, de Nuevo León, que é um estado com um índice bastante, né, ínfimo, se comparado com os demais estados lá, de pobres, né? Ou seja, e aí nós mais uma vez podemos comparar com o Brasil, com aquela distorção entre o Sudeste, por exemplo, os estados do Sudeste e os estados do Nordeste e do Norte do país. Então isso também se aplica ao México, que parece demonstrar um processo ainda mais amplo de desproporção no que diz respeito ao desenvolvimento econômico, à qualidade de vida entre as regiões daquele país. Aspectos da segregação urbana no México, que é também muito comum nesses países pobres e que nós também sabemos bem como é isso aqui no Brasil. Temos isso no Rio, em São Paulo, em Salvador, a segregação espacial nas cidades. Aqui a cidade de Santa Fé, isso aqui não é uma montagem, é uma foto mesmo aérea, você tem aqui uma parte da população vivendo numa situação de bastante qualidade, né, com bastante conforto e estrutura, e você já vê o aspecto aqui de uma periferia, de casas assim mais, né, com a falta de alguma estrutura, no sentido da presença ou não, de repente ali do saneamento básico, que seja da iluminação, que seja da segurança. A gente vai ver sempre essas distorções. Na capital, a cidade do México, essa foto também revela, né, a presença das comunidades periféricas, e no primeiro plano, e no segundo plano a gente vê os prédios, os edifícios que denotam ser a região mais desenvolvida da cidade. Aqui nós podemos citar também aquela célebre foto, né, da favela de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo, né, se ali dividindo, né, na verdade sendo como um limítrofe ali com alguns condomínios de luxo no Morumbi, podemos dizer isso de Salvador, podemos dizer isso também de Belo Horizonte, enfim. Então é muito típico dos países mais pobres essa segregação espacial nas grandes cidades. O México e a condição de vida, temos aqui o mapa do México, e a legenda nos mostra onde estão os lugares, as regiões mais desenvolvidas e as menos desenvolvidas, né? As mais escuras, o verde mais escuro, são os níveis de condição de vida muito alto, e as mais claras muito baixo. Então temos aqui ao norte, né, mais especificamente ali na fronteira com os Estados Unidos, alguns estados, né, a Baixa Califórnia e Nuevo León, que nós dizíamos anteriormente como as duas regiões do México mais desenvolvidas, mas temos outras também, Sonora, né, e outros lugares assim com relativo desenvolvimento. E mais ao sul nós vamos ter estados bastante pobres, repito, Oaxaca, Chiapas, entre outros lugares nós poderíamos citar, né, como lugares assim bastante, como regiões do México, como estados mexicanos bastante pobres e com um baixíssimo desenvolvimento econômico e social, o que é também típico do Brasil. A estrutura etária do país apresenta elevado percentual de jovens. Apesar do declínio registrado nas taxas de fertilidade, decresceu ali de 6,1 filhos por mulher nos anos 70 para 2,2 em 2018. Isso significa que ainda existe uma reposição. Embora se
perceber um decréscimo significativo na chamada taxa de fecundidade, ou seja, um número médio de filhos por mulher, mas ainda percebe-se uma reposição populacional, cerca de 2,2 filhos por mulher, isso é um dado mais recente de 2018. Desde meados de 1980, o crescimento vegetativo diminuiu de 3,2 para 1,2 ao ano. Projeções do crescimento da população nas próximas décadas estimam que o desenho da pirâmide etária mexicana permanecerá semelhante ao de 2018. Então, diferentemente do Brasil, que tem experimentado um redesenho na sua estrutura etária e populacional, daqui talvez para uma década e meia ou duas, nós já vamos ter aqui no Brasil um redesenho bem significativo da nossa pirâmide etária. No México, a tendência é que se persista ainda, por um tempo considerável, essa estrutura com uma grande quantidade de jovens, né, e aí uma pirâmide mais cônica, com uma concentração relativamente pequena das pessoas ali da chamada faixa da terceira idade, né? Então, isso é tipo dos países onde se tem ainda uma larga base da pirâmide, onde se tem ainda um crescimento vegetativo relativamente crescente. Claro que percebe-se essas reduções bem interessantes, mas que ainda do ponto de vista numérico ainda mantém uma reposição populacional, de modo que a chamada estagnação do crescimento da população mexicana ainda demorará algumas décadas talvez, assim como no Brasil, mas a perspectiva para o Brasil é um pouco melhor, porque temos um número de filhos por mulher atualmente bem menor do que o número que se verifica no México, que é de pouco mais de 2,2 filhos por mulher, a chamada taxa de fecundidade. Aqui é a estrutura etária do México. Repara como ela é bem piramidal mesmo, né? Literalmente é uma pirâmide etária no México, a base larga, né? A estrutura intermediária se afunilando, e nós temos ali no topo da pirâmide um número bastante reduzido de pessoas, tanto ali na faixa etária entre homens e também entre mulheres, né? Então percebam que o México ainda persiste com essa estrutura etária bastante piramidal. São dados de 2 anos atrás, no ano de 2018. Os processos migratórios, que é um tema muito recorrente no México, né? O México está ali dividindo com os Estados Unidos, faz fronteira com os Estados Unidos. É a porta de entrada para os Estados Unidos, sobretudo para aqueles que desejam entrar naquele país da América anglo-saxônica desenvolvido, com toda aquela situação de possibilidades econômicas de desenvolvimento. Então, a porta de entrada, sobretudo para quem tenta entrar ilegalmente nos Estados Unidos, é a fronteira com o México. Então, o México está sempre ali no debate, no que diz respeito às questões, às políticas migratórias dos Estados Unidos. Então, atraída pela economia estadunidense entre as décadas de 1980 e 1990, a parte empobrecida da população mexicana fez com que a taxa de imigração do México para os Estados Unidos, tanto legal quanto ilegalmente, apresentasse um crescimento surpreendente. Em 2014, mais de 11,7 milhões de imigrantes mexicanos residiam nos Estados Unidos, representando 28% dos 42,4 milhões de habitantes nascidos no exterior que viviam naquele país. Então vamos pensar a população dos Estados Unidos. Vamos imaginar a população de imigrantes, ou seja, pessoas que nasceram em outros países, mas que vivem nos Estados Unidos. Dessa proporção toda, mais de 28%, melhor dizendo, era de mexicanos, uma proporção muito grande. Vamos pensar o planeta, né? Muitas pessoas vivem nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos, por ser um país desenvolvido, enfim, uma economia extremamente consolidada, desenvolvida, nós já tratamos disso nas aulas anteriores, então muitas pessoas de vários países do mundo são atraídas para os Estados Unidos. Mas dessa gama significativa, né, de mais de 42 milhões de habitantes nascidos no exterior que vivem nos Estados Unidos, 28% desse volume é de mexicanos. E aí a questão geográfica acaba, enfim, sendo muito propícia por conta ali do limite fronteiriço com os Estados Unidos. A entrada ilegal, legal ou ilegalmente, faz com que tenha sido bastante grande esse número, esse quantitativo de imigrantes mexicanos vivendo nos Estados Unidos. A imigração tomou tal proporção que os Estados Unidos estabeleceram forte vigilância, né, na fronteira e desenvolveram uma série de estratégias para tentar conter a entrada desses imigrantes ilegais, né? Tamanho é o número desses mexicanos vivendo nos Estados Unidos que isso fez com que, portanto, os Estados Unidos tomassem algumas medidas ali que pudesse coibir esse processo de entrada dos imigrantes ilegais pela fronteira.
sabemos do famigerado muro que Donald Trump pretendia estender ainda mais e fazer com que ele dividisse toda a extensa fronteira entre Estados Unidos e Estados Unidos e México, me perdoe, claro, que bom que isso não aconteceu, mas ele endureceu ainda mais as regras, o muro ele já existe, né? Ele queria ampliar, mas mesmo não conseguindo ampliar muito mais esse muro, o presidente dos Estados Unidos, o atual presidente, ele endureceu mais ainda as regras de imigração, não somente para mexicanos, mas sobretudo para o conjunto de latinos de modo geral. Nós sabemos dessa corrente migratória ser muito comum ali entre os países da América Central, para os Estados Unidos via fronteira com o México, mas também de pessoas saídas do Brasil, dos demais países aqui da América do Sul. Né? Então essa questão migratória entre México e Estados Unidos é sempre uma questão à parte, um debate à parte, porque avolumam-se as situações, avolumam-se as informações e que lamentavelmente existe sempre prejuízo para a população mais pobre. Os Estados Unidos quer manter essa relação com o México muito pelo interesse em explorar economicamente aquele país, mas quando é para permitir a entrada, quando é para facilitar a entrada, etc., um bom convívio com os imigrantes, aí a história é completamente diferente. As duas fotos ilustram tudo isso que nós estamos falando. Olha só essa corrente migratória, né? O trecho percorrido para quem pretende sair, por exemplo, lá de Honduras, né, na América Central, até os Estados Unidos via fronteira com o México, é um trecho bastante extenso de mais de 3.500 quilômetros, né? Saindo de Honduras, passando pela Guatemala, e atravessa-se todo o território mexicano até a fronteira ali entre Tijuana e San Diego, lá nos Estados Unidos. Então essa fronteira, que é justamente onde está construído esse muro, na verdade esse muro tem mais de 1.100 quilômetros de extensão, não é só exatamente neste ponto que o mapa está mostrando, mas em toda essa extensão, boa parte dessa extensão da fronteira ali, mais ao norte do México, dividindo com os Estados Unidos. Então, tem toda essa questão tensa, a tentativa de transpor o muro e a forte vigilância, né? E tem aquela situação que é muito, muito brutal por parte dos estadunidenses, que é justamente o aprisionamento dos imigrantes ilegais e a separação, quando a presença de crianças, então os pais são separados dos filhos, os filhos são mantidos ali num depósito humano, por assim dizer, né, de forma bastante precarizada, e o que é muito pior, distante dos seus pais, então isso traumatiza e dificulta ainda mais todo o processo. Tudo isso para poder endurecer ainda mais e coibir esse processo, que poderia ser feito de forma mais branda, que poderia ser, essas tentativas de coibir esse processo poderiam ser feitas de forma menos violenta, né, porque afinal de contas os direitos, vários direitos humanos estão sendo feridos aqui com essa ação dura e bastante rigorosa dos Estados Unidos para com os imigrantes ilegais, tanto do México quanto dos países da América Central e do Sul. População de imigrante mexicano, né? População imigrante mexicana nos Estados Unidos entre 1980 e 2014, repare que foi cada vez maior, né? Em 1980 era pouco mais de 2 milhões, saltando para 11,7 milhões em 2014, então houve aí um crescimento substancial ao longo dessas 2 décadas, 3 décadas e meia, né? É importante se considerar esse crescimento aí. E a charge para ilustrar nessa situação, eu gostei muito dessa charge, quis trazer para vocês, por exemplo, nós temos o muro, né? Alguma informação como se fosse assim, proibida a passagem, acesso limitado, né? Mas na hora de vender, mas na hora de obter lucro com os imigrantes, não existe fronteira. Aqui nós temos o símbolo de uma grande multinacional estadunidense, que é a McDonald's, pronta para poder se espalhar pelo mundo, pronta para poder vender para os mexicanos e assim sucessivamente. Isso me faz lembrar da presença das empresas maquiladoras, que são todas dos Estados Unidos, mas que as suas unidades fabris estão do lado mexicano para aproveitar ali a mão de obra barata, para aproveitar ali o mercado consumidor, para aproveitar a isenção fiscal, uma vez que o México mais pobre acha importante a presença de grandes empresas para gerar emprego e renda, mas é importante salientar que esse emprego e essa renda é gerado de forma exploratória. Então, sai-se da fronteira americana, sai ali da Califórnia, aqueles grandes centros industriais, aqueles grandes centros tecnológicos, eles, de uma certa forma, terceirizam a produção para o lado mexicano para aproveitar e potencializar o seu lucro. Então, na verdade, existe ali uma via de mão única, onde apenas um lado obtém êxito. Na verdade, não existe um processo
né, equitativo no que diz respeito ao desenvolvimento econômico para esses dois países que são vizinhos, né, geograficamente, mas que são tão distantes ali no que diz respeito ao desenvolvimento econômico. E a outra charge ilustra, né, o mexicano tentando transpor essa fronteira e faz uma brincadeira com a bandeira americana e toda essa discussão com relação à imigração mexicana nos Estados Unidos. O corredor de imigração. A despeito da construção do muro e da intensa fiscalização, o México é naturalmente uma porta de entrada para os Estados Unidos, em razão de sua vizinhança com o território estadunidense. A maior parte dos imigrantes que tenta cruzar a fronteira é procedente de Honduras, Guatemala e El Salvador. Em 2011, a política de fronteira estadunidense barrou cerca de 46 mil imigrantes ilegais, oriundos principalmente desses três países. Em 2012, esse número saltou para quase 100 mil pessoas. Então, naquela corrente migratória via México, com uma entrada ilegal, é muito comum a presença de pessoas advindas ali de El Salvador, de Honduras e da Guatemala, todos esses países da América Central. Entretanto, a forte desigualdade social e econômica, os baixos níveis educacionais e os altos índices de criminalidade ameaçam a estabilidade do México, né? Enfim, além de toda essa situação de luta pela entrada no país vizinho, por conta da situação econômica que é do lado de cá, entre aspas, do lado de cá, do lado mexicano, bastante difícil se comparado com a dos Estados Unidos, o país ainda tem que conviver também com essa situação de instabilidade econômica, de muita vulnerabilidade no que diz respeito à segurança, então a presença de muitos cartéis com relação ao narcotráfico, os baixos níveis educacionais e esses altos índices de criminalidade faz com que a estabilidade do México seja sempre ali, esteja sempre na gangorra, né? Então é um país, do ponto de vista econômico, muito interessante, muito importante, né? Mas que apresenta essa instabilidade por conta desses fatores todos negativos do que diz respeito ao desenvolvimento socioeconômico. Nós também vemos